O corte já vai começar, mas antes, rapidinho, um recado da nova parceira do Deus ZebraCast, a SG Conte Viagens, pessoal. É uma agência de viagens que busca oferecer aí a melhor experiência para os viajantes com custo-benefício. É o grande diferencial, que é a emissão de passagens por meio de utilização de milhas, o que deixa aí os bilhetes com até 50% mais barato do que a concorrência. Então siga no Instagram, @sgconte.viagens e tem aqui o QR Code que cai direto para você falar com o atendente. Tamo junto. Eu só não digo isso com tanta ênfase como você está falando, porque eu acredito que, por exemplo, depois que o Brasil foi eliminado nas oitavas de final da Copa de 90, o time lá do Lazzaroni, que não sei se você sabe, mas o Neto é muito amigo do Lazzaroni. Me lembro desse jogo como se fosse hoje. O discurso era semelhante. Era o Brasil há 20 anos sem título, de Copa do Mundo, que tinha perdido em 82 com um time mágico, que em 86 com um time envelhecido tinha perdido nas quartas de final. E piorou depois, porque a eliminatórias foi terrível, né? Para a Copa de 94. Perdeu para a Bolívia, né? Em La Paz, teve que ganhar do Uruguai, teve que chamar o Romário, né? Isso. Que estava brigado, no documentário dele lá. Excelente documentário, né? Então, era um caos também. Então, não sei. Acho que a questão é saber o caminho. Eu não vejo, assim, irreversível, não. Mas os desafios são diferentes, claro, porque o mundo mudou muito nesse período, né? Mas essa época aí, chamaram o Romário, o Brasil, se não ganhasse do Uruguai, aquele jogo tava fora. Vamos falar dos outros esportes. Quais são os outros esportes que você... A gente vai chegar nas narrações, Se você quiser falar aí, eu tô aqui. A gente vai chegar nas narrações, mas... Vou ficar 5 horas falando aqui. Os outros... Qual é o seu esporte favorito? Basquete. Como é que surgiu essa paixão pelo basquete? Acho que acompanhando, sei lá, eu sou de 82, né? 91, interessante, né? Eu lembro muito bem quando o Brasil ganhou o PAN feminino em Havana. Lembra? Foi muito marcante. Clássica, aquela imagem do Fidel dando a medalha pra Hortência. O Fidel, ele brinca, né? Isso. Ele fala, não vou dar. Ele faz a Hortência e a Paulo virarem, vê o número de cada um, fala, não vou dar. E brincando, porque realmente foram muito bem, né? Janete e tudo mais. E aí, a partir disso também, eu acho que combinou que eu tinha o quê? 91, tinha 9 anos para 10 anos, 92, combinou que foi o auge também, o boom, o auge não, o boom da NBA de forma internacional. Porque no ano seguinte, 92, teve o primeiro... Graças ao Luciano do Vale aqui no Brasil, Aqui no Brasil, sim, com difusão, mas aí em 92, em Barcelona, na Olimpíada, teve a primeira equipe de jogadores da NBA disputando os Jogos Olímpicos, não, o Dream Team original, que é, na verdade, Isso único. deu um boom no mundo do basquete. No mundo, porque era pegando a representatividade do Magic Johnson, Larry Bird, Karl Malone, Charles Barkley, David Robinson, Pat Ewing, Chris Mullin, Clyde Drexler, o John Stockton estava no time também. Do Portland Trail Blazers. Trail, né? Mas... então, que eu tô falando com o sotaque do Canadá. Eu pensei o sotaque de alguém que narrou na época, não sei. Mas então isso, acho que por uma criança ver aquilo, e nem tinha TV a cabo ainda, né? Eu tinha que torcer para a TV brasileira passar na íntegra, ou pelo menos uma parte do jogo do time americano, porque não tinha TV a cabo, então podia ter algum momento de algum brasileiro em destaque e cortavam pro link. E aí você grudou no basquete ali... Eu tinha 10 anos de idade, teve uma época que meu pai estava assistindo a Globo e estava passando a CPI dos anões do orçamento. Aí eu pedi pro meu pai, acho que na Bandeirantes vai passar um jogo do time americano aqui de basquete, vamos ver? Não, vamos, sabe, esse time é legal. Eu lembro, sabe quando você lembra diálogos assim, né? No auge do governo Collor, né? 92? Exatamente, o impeachment dele foi final. Isso aí faltava o semestre derradeiro. Né? Então, e aí, em 92, essa coisa do time americano me chamou muita atenção. E aí eu comecei a dividir o interesse natural pelo futebol pela NBA. Aí virei isso aconteceu consumidor feroz de NBA. Todo mundo tinha os boné da NBA, né? Mas eu acho que eu fui para um nível mais doentio, assim, de gravar os jogos, gravar os programas que passavam na época na Bandeirantes, né? Era o NBA Action, e ver aquilo em looping, então fui meio que decorando. E era uma época que o Brasil tinha uma boa seleção de basquete, né? E que o basquete, nessa época, era o segundo esporte aqui no Brasil. Esse ano aí até um ano hoje simbólico. Já não é mais nem o terceiro nem quarto. Esse ano é muito simbólico, porque é o ano que o vôlei ganhou ouro, né? Em Barcelona, o vôlei masculino. E no Brasil, evidentemente, quando você conquista um título mundial ou medalha de ouro,
o seu esporte ganha brasileiro um salto não gosta enorme. de torcer, brasileiro gosta de ganhar. Exatamente, é o que gera audiência e gera interesse, né? E culminou que o vôlei acabou tendo um salto gigantesco, né? E grandes conquistas do masculino e depois do feminino também conquistando. E em 92, o Brasil, por exemplo, em 92 o Brasil foi quinto colocado no torneio masculino de basquete. Em 92 era só a primeira aparição do time feminino em Jogos Olímpicos. A geração da Paula, da Hortência, da Janete, que tinha sido campeã do PAN em 91, foi campeã mundial em 94, mas era um momento que, excetuando evidentemente o feminino, mas no masculino o basquete brasileiro não estava distante de disputa de medalha. E o vôlei estava começando a ganhar a Liga Mundial, a ser medalha de ouro, era um time muito carismático, né? Então aí o vôlei saltou e o basquete ficou mais... O fenômeno NBA, mundialmente, teve um boom gigantesco justamente nesse período com as Olimpíadas de Barcelona. Oscar, Marcel, Pipoca, Guerrinha, esse era o time que eu gostava. Esse time foi campeão lá do PAN, né, de 87, né, em Indianápolis, uma grande conquista, e que infelizmente não teve a chance de conquistar uma medalha, né, que fosse um bronze, né. O auge do Brasil com esse time aí era justamente esse período, 87, 88, né, aí ganhou o PAN. Na época ainda não era um time americano com jogadores de NBA, mas é um time com universitários. Mas tinha lá o Cal Malone. Não, mas o David Robinson. O David Robinson. Era um time, então, que iria para a NBA. Então, era um time de universitários, porque não era permitido a NBA, né, ter jogadores em Mundial, Olimpíada ou PAN, mas foi uma grande conquista, uma grande vitória. E em 88, a Olimpíada de Seul, o Brasil vivia o grande momento dele com relação a esse time que você acabou de citar. Aí, nas quartas de final, o Brasil perdeu para a União Soviética num jogo muito equilibrado, que o Oscar até hoje lembra como o arremesso que não caiu, que mais marcou a vida dele. Faltando um pouco mais de um minuto, a bola toca no ar, era uma bola assim pro Brasil, tem que lembrar, tem no YouTube, na íntegra esse jogo, mas era para virar ou para empatar. E o Brasil perdeu, e a União Soviética, curiosamente, foi a campeã olímpica, até para você ver o nível do negócio, justamente em 88. Tinha o Arvidas Sabonis como grande nome. Então foi esse momento assim que o Brasil não conquistou, o vôlei conquistou, e aí o gosto do brasileiro foi direcionado para o vôlei. Faz sentido.